Você já se sentiu tão certo de algo que estaria disposto a arriscar tudo por isso? E se essa certeza fosse construída sobre uma mentira? A história de hoje é sobre uma mãe que acreditava ter feito tudo certo, um filho com um passado devastador e uma nora que carregava o peso de um segredo que poderia destruir ou salvar a todos. Prepare-se para um drama familiar intenso, onde uma única frase, dita no calor do momento, desencadeia uma avalanche de verdades ocultas, forçando todos a confrontar seus piores demônios. A verdade nem sempre é o que parece. Vera era a personificação do orgulho materno. Seu filho Lucas era seu maior projeto, sua obra-prima. Um programador brilhante em uma multinacional na Avenida Paulista, em São Paulo. Alto, elegante, inteligente. Aos 28 anos, já era líder de equipe, dono de um apartamento moderno em Moema e de um carro importado. Vera, agora aposentada após uma vida dedicada à carreira de contadora, via em cada conquista do filho a validação de seus próprios sacrifícios. Criado sem pai, Lucas nunca sentiu falta de nada, pois Vera se desdobrou para ser pai e mãe, garantindo que ele tivesse a melhor educação, as melhores oportunidades. Ela sonhava com a nora perfeita, uma mulher sofisticada, de família tradicional, com diploma universitário e ambição. Alguém à altura de seu menino de ouro. Por isso, quando Lucas apresentou Júlia, uma enfermeira de fala mansa e origens humildes, o mundo de Vera começou a ruir. A festa de 65 anos de Vera estava impecável. O salão de festas na Vila Mariana brilhava com luzes quentes, o som ambiente tocava uma bossa nova suave, e o aroma dos salgadinhos finos misturava-se ao perfume dos convidados. Vera, em um elegante vestido azul, circulava entre as mesas, recebendo abraços e elogios. Seus olhos, no entanto, procuravam constantemente pelo filho. Lá estava ele, ao lado de Júlia. Lucas parecia radiante, rindo de algo que ela dizia ao seu ouvido. Júlia, com um vestido simples, porém gracioso, parecia um peixe fora d'água, um passarinho assustado em meio aos pavões da alta sociedade paulistana. Vera sentiu uma pontada de irritação. Aquela garota não pertencia àquele lugar. Não pertencia à sua família. Ela era um erro de percurso na vida perfeita que Vera havia planejado para Lucas. Vera se lembrava com amargura do dia em que conheceu Júlia. Lucas a levara para um almoço de domingo. A moça chegou com um bolo de fubá caseiro, um gesto que Vera interpretou como uma tentativa barata de agradar. Durante toda a refeição, Vera a submeteu a um interrogatório velado. De onde você é? Do interior de Minas, de uma cidadezinha chamada Alpinópolis. O que seus pais fazem? Meu pai trabalha na roça e minha mãe é dona de casa. Onde você estudou? Fiz um curso técnico de enfermagem. Cada resposta confirmava os piores temores de Vera. Uma caipira, sem educação superior, provavelmente uma oportunista de olho no patrimônio de seu filho. Lucas, alheio à tensão, segurava a mão de Júlia com uma ternura que Vera nunca ouvira demonstrar por ninguém. Aquilo doía mais do que qualquer outra coisa. Ela não podia culpar o filho por ser ingênuo. Vera mesma já havia caído na lábia de um homem aproveitador. Vitor. O nome ainda trazia um gosto amargo à sua boca. Ela tinha quase 40 anos, uma carreira sólida como gerente de contabilidade, seu próprio apartamento quitado. Vitor era um motorista de aplicativo, 7 anos mais novo, cheio de charme e lábia. Ele a fez sentir-se jovem e desejada. Logo ele se mudou para o apartamento dela, com a desculpa de que a situação em casa era complicada. Ele cozinhava, cuidava da casa e a enchia de elogios. Vera, que nunca tivera alguém cuidando dela, sentia-se nas nuvens. Ela pagava todas as contas, financiava os bicos dele, que nunca davam em nada. O amor a deixara cega. A descoberta da traição foi humilhante. Durante uma viagem de trabalho a Campinas, ela o viu em um restaurante caro, de mãos dadas com uma garota que mal devia ter 20 anos.
A cena se desenrolava como um filme de terror. O mesmo olhar apaixonado, os mesmos gestos carinhosos que ele dedicava a ela. Vitor nem a notou. Naquela noite, no quarto de hotel, Vera chorou de raiva e vergonha. Ele a estava usando. O dinheiro, o apartamento, o conforto. Ela era apenas um meio para ele bancar suas aventuras com mulheres mais jovens. Ao voltar para São Paulo, ela o expulsou. As palavras finais dele ecoaram em sua mente por anos. Você se olhou no espelho? Acha que um cara como eu ia querer algo sério com uma mulher velha e mandona como você? Aquela ferida nunca cicatrizou completamente. Depois de Vitor, Vera desistiu dos homens, mas não do sonho de ser mãe. Foi quando Ricardo apareceu. Diretor de uma empresa parceira, divorciado, um homem maduro e gentil. Ele não tinha a paixão avassaladora de Vitor, mas oferecia segurança e respeito. Ele a cortejou com jantares em restaurantes sofisticados, presentes finos e, acima de tudo, admiração. Quando ele a pediu em casamento, Vera aceitou. Ela foi honesta sobre sua idade e a provável dificuldade para engravidar. Mas Ricardo, já pai de 2 filhos adultos, não se importou. A surpresa da gravidez de Lucas foi um milagre, uma onda de felicidade pura que lavou todas as mágoas do passado. Ricardo estava radiante. Ele escolheu o nome, Lucas, em homenagem ao avô. Ele seria o pai que Vera sempre sonhou para seu filho. Mas a felicidade durou pouco. No 6º mês de gestação, Ricardo sofreu um AVC fulminante. Aos 45 anos, o homem que lhe devolvera a esperança se foi em questão de horas. Vera, grávida e viúva, sentiu o chão desaparecer. Os filhos de Ricardo rapidamente reivindicaram o apartamento e os bens, e Vera, em luto, não teve forças para brigar. Voltou para seu antigo apartamento, carregando no ventre a única coisa que lhe restara de seu breve casamento. Lucas nasceu prematuro, um bebê frágil que exigiu toda a força e recursos que Vera possuía. Ela gastou suas economias com os melhores médicos, noites em claro em hospitais. Aquele pequeno ser se tornou sua única razão de viver. Ela lutaria por ele com unhas e dentes, daria a ele o mundo que seu pai não pôde dar. E ela conseguiu. Lucas cresceu e se tornou um menino prodígio. Medalhas de natação, aulas de piano, destaque em Olimpíadas de programação. Ele era o aluno perfeito, o filho perfeito. Vera investiu tudo nele, seu tempo, seu dinheiro, sua energia. Ela o levava e buscava em cada curso, cada competição, sempre conciliando com seu trabalho exigente. Ela era a mãe coragem, a fortaleza que garantia que nada faltasse ao seu filho. A ausência de um pai foi compensada com o excesso de uma mãe dedicada. Vera se orgulhava de cada passo, cada vitória, pois eram vitórias dela também. Ela o moldara, o construíra. Ele era sua obra, e nenhuma mulher indigna o tiraria dela. A crise veio no 4º ano da Faculdade de Ciências da Computação, na USP. Lucas, que sempre fora caseiro e estudioso, mudou da noite para o dia. Começou a sair com um grupo de amigos que Vera desaprovava, liderados por um rapaz chamado Tiago. As noites em claro se tornaram frequentes. Ele voltava para casa de madrugada, cheirando a álcool e fumaça, e desabava na cama. As notas, antes impecáveis, despencaram. O coordenador do curso ligou, ameaçando jubilá-lo. Vera tentou conversar, mas Lucas se tornou agressivo, irreconhecível. Me deixa em paz, você não entende nada, ele gritava. O menino doce e educado havia desaparecido, dando lugar a um estranho raivoso. Vera tentou cortar a mesada, dando-lhe dinheiro apenas para o transporte. Mas as noitadas continuaram. Foi então que ela percebeu que suas joias começaram a sumir de seu porta-joias. Correntes, anéis, uma pulseira de ouro que fora presente de Ricardo. O choque foi devastador. Seu próprio filho a estava roubando. A gota d'água foi a notícia de que ele havia sido oficialmente jubilado. Vera confrontou-o,
E a briga foi a pior de todas. Lucas a chamou de controladora, disse que a odiava, bateu a porta e sumiu por semanas. Foram os dias mais longos da vida de Vera. Ela prestou queixa de desaparecimento, mas a polícia tratou o caso com descaso. É jovem, senhora. Vai festejar e depois volta. E ele voltou. Mas o Lucas que entrou pela porta era uma sombra do que fora. Magro, pálido, com roupas sujas. Parecia um morador de rua. Vera, com o coração em pedaços, não desistiu. Ela o acolheu, cuidou dele, mas o inferno continuou por quase um ano. Ele se recusava a procurar ajuda, a cortar os laços com os amigos. Com eles eu posso ser eu mesmo, não o boneco perfeito que você criou. Ele cuspia as palavras. Vera se sentia culpada. Onde ela havia errado? O excesso de zelo o sufocara? A pressão para ser perfeito o levara àquele abismo? Ela alternava entre súplicas, choros e brigas, mas nada parecia funcionar. Assistir à autodestruição do filho era uma tortura diária, uma ferida aberta que a consumia. Ela, que sempre tivera o controle de tudo, estava completamente impotente. E então, tão subitamente quanto começou, a crise terminou. Após mais um longo sumiço, Lucas voltou diferente, quieto, pensativo. Aos poucos, parou de sair à noite. Reatou os laços com os antigos amigos da faculdade. Um dia, com os olhos baixos, ele lhe pediu perdão. Mãe, eu sei a dor que te causei. Eu tenho vergonha de tudo que fiz. Ele falou sobre as joias, sobre as mentiras, sobre o desrespeito. Vera, aliviada demais para sentir raiva, apenas o abraçou. O importante é que você voltou, meu filho. Foi uma lição. Agora tudo vai ficar bem. E ficou. Ele conseguiu reverter o jubilamento, voltou à faculdade com uma dedicação renovada e se formou com honras. O pesadelo havia acabado. Lucas nunca explicou o que exatamente aconteceu naquele período sombrio. Quem eram aquelas pessoas? O que o fez mudar de rumo tão drasticamente? Sempre que Vera tocava no assunto, ele se fechava. É passado, mãe. O que importa é o agora. Ela decidiu não insistir. Talvez fosse melhor assim. O importante era que ela tinha seu filho de volta, ainda melhor do que antes, maduro, focado, grato. Ele conseguiu o emprego dos sonhos, comprou seu apartamento. Com o primeiro grande salário, ele a presenteou com uma caixa de veludo. Dentro, joias novas, mais valiosas do que as que havia roubado. É só o começo, ele disse sem jeito. Vou te devolver tudo em dobro. Vera chorou de emoção. Aquele era o seu Lucas. Agora, na festa, vendo Júlia rir ao lado dele, Vera sentia o mesmo medo daquele período sombrio. E se Júlia fosse apenas mais uma má influência? Uma ameaça diferente, mais sutil? Uma oportunista que o seduziu com aquele jeito de moça indefesa? Vera tentara alertá-lo. Lucas, essa moça não tem nada a ver com você. Ela só quer um bilhete para uma vida fácil. A reação do filho foi dura. Mãe, você não a conhece. Não fale do que não sabe. A Júlia é a mulher da minha vida. Ele a estava defendendo com a mesma intensidade com que defendia os amigos terríveis da faculdade. Aquilo era um péssimo sinal. Vera sentia que estava perdendo o filho novamente, desta vez para uma usurpadora. A desconfiança de Vera se solidificou meses antes, durante uma visita inesperada à clínica onde Júlia trabalhava, em Higienópolis. Vera precisava fazer um ultrassom de rotina e marcou no primeiro lugar com horário disponível. Enquanto esperava na recepção luxuosa, ouviu uma voz familiar. Era Júlia, impecável em seu uniforme branco, conversando com um médico. Um homem alto, bonito, que a olhava com uma admiração que ia muito além do profissionalismo. Vera se escondeu atrás de uma revista. O médico disse algo que fez Júlia sorrir, um sorriso aberto e, na opinião de Vera, totalmente inadequado. Ele tocou o braço dela de leve. Um flerte, descarado, na sua frente.
A raiva subiu à cabeça de Vera como um veneno. Então, era esse o tipo de mulher que Júlia era. Casada com seu filho, mas flertando com o chefe no trabalho. Uma caipira esperta, que sabia usar seus encantos para subir na vida. Ela ligou para Lucas no mesmo instante. Eu vi sua esposa, Lucas. Vi o jeito que o médico olha para ela e o jeito que ela responde. Abra seus olhos. A resposta de Lucas foi gelada. Minha esposa é linda, mãe. É normal que os homens a admirem. O problema não é ela. É essa sua mania de perseguição. Eu confio na Júlia mais do que em qualquer pessoa no mundo. E desligou. Confiava mais nela do que na própria mãe. A ferida da traição se aprofundou. De volta à festa, o cerimonialista anunciou o momento dos discursos. Amigos e parentes falaram palavras carinhosas. Então, Lucas se levantou, puxando Júlia pela mão. O coração de Vera se apertou de orgulho e ciúme. Ele estava tão bonito. Falou sobre o amor de mãe, sobre os sacrifícios, sobre a gratidão. Deixou um envelope gordo em uma bandeja de prata. Mas mãe, ele continuou, com a voz embargada de emoção. O nosso maior presente para você ainda não chegou. Ele olhou para Júlia, que sorriu timidamente. Você vai recebê-lo em março, quando for nos buscar na maternidade. O salão explodiu em aplausos e exclamações de alegria. Todos sorriam. Alguns choravam. Menos Vera. A notícia a atingiu como um soco no estômago. Um neto. O sonho de sua vida. Mas a alegria foi instantaneamente sufocada por um pensamento sombrio e venenoso. Março. Ela fez as contas rapidamente. A gravidez já estava avançada. E Lucas não lhe contara nada. Por quê? A imagem do médico na clínica invadiu sua mente. O olhar dele para Júlia. O sorriso dela para ele. O ciúme, a raiva acumulada. O sentimento de ter sido traída pelo próprio filho e a certeza de que Júlia era uma farsa. Tudo transbordou. Ela se levantou e o silêncio se fez no salão. Com a voz trêmula, mas alta o suficiente para que todos ouvissem, ela olhou diretamente para o filho e perguntou: Lucas, você tem certeza que esse filho é seu? O tempo pareceu congelar. O queixo dos convidados caiu. O cerimonialista tentou fazer uma piada sem graça, mas ninguém riu. O rosto de Lucas se transformou em uma máscara de dor e incredulidade. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Júlia, por sua vez, ficou vermelha como um pimentão, depois mortalmente pálida. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu correndo do salão. Lucas lançou à mãe um olhar de puro desprezo, um olhar que Vera jamais esqueceria, e foi atrás da esposa. A festa para Vera havia acabado. Ela se sentou, o corpo tremendo, enquanto os convidados desviavam o olhar, constrangidos, e o burburinho de fofocas começava a tomar conta do ambiente. Nos 2 meses seguintes, Vera viveu em um silêncio torturante. Lucas não atendia suas ligações e não respondia suas mensagens. Ela havia sido bloqueada. O orgulho a impedia de ir até o apartamento dele. No fundo, um pequeno verme de arrependimento começava a corroê-la. Talvez ela tivesse exagerado. Falar aquilo na frente de todos fora cruel, mas a sua convicção sobre a infidelidade de Júlia permanecia. Aquela garota estava envenenando seu filho contra ela. Era óbvio. Estava com medo de ser desmascarada. A solidão, no entanto, era esmagadora. Ela, que vivera para o filho, agora estava completamente sozinha, excluída da maior alegria de sua vida, a chegada de seu primeiro neto. Numa tarde chuvosa, ela ouviu a chave girar na fechadura. Era Lucas, sozinho. Ele parecia cansado, com olheiras profundas, mas seu olhar era firme. Vera sentiu um misto de alívio e medo. Lucas, meu filho. Ela tentou abraçá-lo, mas ele recuou. Precisamos conversar, mãe. Sério. Eles se sentaram na sala. O único som era o da chuva batendo na janela.
Eu sei que errei em falar aquilo na festa, Vera começou. Mas eu vi, Lucas. Eu vi sua esposa com aquele médico. Lucas a interrompeu com um gesto. Você não viu nada, mãe. Você não sabe de nada. A amargura em sua voz era palpável. Você quer a verdade? A verdade sobre mim, sobre a Júlia, sobre tudo? Então se prepare, porque você não vai gostar. Lucas começou a falar, e o mundo de Vera desmoronou. Ele voltou àquele período sombrio da faculdade. Não era apenas álcool e festas. Tiago, o amigo que o levara para o mau caminho, o apresentou às drogas. Primeiro, coisas leves, para dar energia nas baladas. Depois, algo mais pesado. Ele estava viciado, profundamente. As joias que ele roubou não eram para festas, eram para sustentar o vício. O jubilamento, a agressividade, o definhamento, tudo fazia sentido agora. Um sentido aterrorizante. Vera ouvia, paralisada, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Ela, a mãe atenta, a protetora, não havia percebido. Ou talvez não quisesse perceber. Ele contou sobre a noite em que quase morreu. Depois de uma briga com Tiago, ele foi abandonado em um ponto de ônibus na periferia, em plena madrugada, sofrendo uma overdose. Eu estava tremendo, vomitando, meu coração parecia que ia explodir. Eu estava morrendo, mãe, e eu aceitei isso. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Foi quando um anjo apareceu, uma garota que desceu do último ônibus. Em vez de se afastar com nojo como qualquer um faria, ela se ajoelhou ao meu lado. Vera já sabia de quem ele estava falando. Ela percebeu a gravidade, ligou para o SAMU, ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, dizendo que tudo ia ficar bem. Aquela garota, mãe, era a Júlia. Lucas continuou. Júlia o visitou no hospital todos os dias. Ela não o julgou. Ela o ouviu. Ele contou tudo a ela, a verdade nua e crua que nunca teve coragem de contar à própria mãe. Ela se tornou sua confidente, sua força. Ela me deu uma razão para querer viver, mãe. Uma razão para lutar. Mas a luta não foi fácil. Mesmo depois de sair do hospital, ele teve uma recaída. Foi a uma festa com a antiga turma. Júlia sentiu. Ligou para ele no meio da noite. A voz dela era firme. Lucas, saia daí agora e venha para a minha casa. Se não vier, nós nunca mais vamos nos ver. A escolha é sua. E ele escolheu. Escolheu a ela. Escolheu a vida. Vera mal conseguia respirar. A história era inacreditável, terrível e, ao mesmo tempo, redentora. Júlia não era uma oportunista. Era uma heroína. A salvadora de seu filho. A vergonha a consumiu, uma onda quente e sufocante. Todas as suas suspeitas, suas acusações mesquinhas, seus comentários maldosos, tudo pareceu tão pequeno e cruel diante daquela verdade monumental. Ela havia julgado, condenado e humilhado a mulher que, por 2 vezes, salvara a vida da pessoa que ela mais amava no mundo. O desprezo que sentia por Júlia agora se voltava inteiramente contra si mesma. Como pôde ser tão cega, tão injusta? Mas e o médico? Ela conseguiu sussurrar, a voz rouca pelo choro contido. Eu o vi. O jeito que ele olhava para ela. Lucas soltou um riso sem humor. O médico? O nome dele é Dr. André. Ele não é amante da Júlia. Ele é o meu terapeuta, mãe. Um especialista em dependência química. Júlia o conheceu em um congresso e pediu ajuda. Ele me acompanha desde que saí do hospital. O olhar que você viu não era de desejo, era de orgulho. Orgulho pela recuperação de um paciente. Ele se tornou um grande amigo. Júlia nunca quis que você soubesse. Ela não queria parecer uma santa ou te fazer sentir culpada. Ela só queria que você gostasse dela pelo que ela é. Cada palavra de Lucas era uma facada no coração de Vera. Júlia a protegeu. Protegeu-a da verdade mais dolorosa de sua vida. E como Vera retribuiu? Com desprezo e uma humilhação pública.
A imagem de Júlia, pálida e com os olhos cheios de lágrimas, saindo correndo da festa, assombrou sua mente. O que ela havia feito? O dano era irreparável. Ela nunca vai me perdoar, gaguejou Vera, o rosto banhado em lágrimas. Lucas a olhou, e pela primeira vez naquela tarde, havia um pingo de suavidade em seus olhos. Aí é que você se engana, mãe. Foi a Júlia que me fez vir aqui hoje. Ela disse que você cometeu um erro terrível, mas que você é minha mãe, e que nosso filho merece ter uma avó. A generosidade de Júlia era quase inconcebível. Mesmo depois de tudo, ela ainda pensava no bem-estar da família, na felicidade de Lucas, no futuro do filho que carregava. Vera se sentiu a menor das criaturas. O orgulho que a sustentara por toda a vida se desfez em pó. Ela não era a mãe perfeita que salvara o filho. Ela era a mãe cega que quase o destruiu com seu amor sufocante e que, por pouco, não destruiu a única pessoa que realmente o salvou. Naquele momento, diante do filho que ela mal conhecia, Vera entendeu que precisava mudar. Não por Lucas, não pelo neto que estava a caminho, mas por si mesma. Precisava se livrar do veneno do preconceito e da amargura. Leve-me até ela, Lucas, pediu Vera, a voz embargada. Por favor, eu preciso pedir perdão. Ela não sabia se teria coragem de olhar nos olhos de Júlia. Não sabia que palavras usar, mas sabia que precisava tentar. Era o primeiro passo de uma longa jornada de redenção. Ela precisava se desculpar, não apenas pelo que disse na festa, mas por cada olhar de desdém, cada palavra afiada, cada pensamento injusto que tivera desde o momento em que conheceu a mulher que era, de fato, um anjo na vida de seu filho. A mulher que ela, Vera, teria a honra e o privilégio de, um dia, chamar de filha. Lucas assentiu lentamente. A jornada de carro até o apartamento deles em Moema foi silenciosa. Vera ensaiava pedidos de desculpas em sua mente, mas tudo soava falso, insuficiente. Quando chegaram, Júlia estava na sala, sentada em uma poltrona, lendo um livro. Sua barriga de grávida já era proeminente. Ela ergueu os olhos quando eles entraram, e seu rosto não demonstrava raiva, apenas um cansaço profundo. Vera parou na sua frente, as mãos tremendo. As palavras ensaiadas sumiram. Só o que restou foi a verdade. Júlia, começou, a voz quebrando. Eu não tenho palavras para descrever o quão errada eu estava. E o quão terrivelmente eu sinto muito. Você salvou o meu filho. E eu te tratei como lixo. Você pode, algum dia, me perdoar? Júlia fechou o livro e olhou para Vera por um longo momento. Havia dor em seus olhos, mas também uma compaixão que desarmou Vera completamente. Lentamente, Júlia se levantou e, para a surpresa de Vera, abriu os braços. Vera hesitou por um segundo e depois se lançou naquele abraço, chorando convulsivamente. Eram lágrimas de vergonha, de arrependimento, mas também de um alívio imenso. Naquele abraço, ela sentiu o perdão que não merecia. Sentiu o início de uma nova família. Uma família construída não sobre aparências e expectativas, mas sobre a verdade, por mais dolorosa que fosse. E pela primeira vez, ela tocou a barriga de Júlia e sentiu o movimento de seu neto, um símbolo de esperança e de um futuro que, milagrosamente, ainda poderia ser consertado. Naquele dia, as máscaras caíram. Vera entendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu sobrenome, em seu diploma ou em sua conta bancária, mas em seu caráter e em seus atos. Júlia, a humilde enfermeira do interior, provou ter uma força e uma nobreza que Vera jamais encontrara em seu mundo de aparências. A chegada de Pedro, alguns meses depois, selou a paz na família. Vera se tornou a avó mais dedicada e amorosa que se poderia imaginar, tentando compensar em mimos e carinho os erros do passado. A jornada foi longa e difícil, mas eles aprenderam que o amor, quando é verdadeiro,
é capaz de curar as feridas mais profundas e reconstruir pontes que pareciam para sempre destruídas. A verdade, por mais dura que seja, é sempre o único caminho para a verdadeira libertação. Obrigado por nos acompanhar nesta história intensa e emocionante. Esperamos que ela tenha tocado seu coração. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas histórias e compartilhe este vídeo com seus amigos. E gostaríamos de saber sua opinião. Você acha que Vera merecia o perdão de Júlia? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Até a próxima.